Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus, ele é o mandamento do sábado, e os outros 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos de Deus, que é a serpente, o número 9. Entendeu? Ou seja, Jesus ele é a doutrina de Deus. Jesus ele é a serpente. Eu vou ler com os irmãos no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 em diante. A epígrafe do texto fala o príncipe da paz. O príncipe da paz é Jesus, porque Jesus aqui ele é os 9 mandamentos. E os 9 mandamentos é a serpente, que é a palavra de Deus. Se você pecar contra ela, você morrerá. Então, Isaías capítulo 9 fala do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Jesus ele é os 10 mandamentos. Jesus ele é o sétimo Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado, o cordeiro. E ele também é os 9 mandamentos, que é a serpente, o número 9. Então, você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Esse é Cristo. Olha o que diz aqui, ó. Isaías capítulo 9, a epígrafe do texto, o príncipe da paz, versículo 6, está escrito assim, ó. Aqui está anunciando o nascimento de Cristo, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. E no seu reino para afirmar e fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aqui está dizendo que o reino de Cristo, o reino dos 10 mandamentos, ele é eterno, porque Jesus ele é os 10 mandamentos. Ele é o sétimo Espírito de Deus, que é o Cordeiro, e ele é os 9 mandamentos, que é a serpente. Por isso que quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Se você for um servo de Deus fiel, para você ele é o Cordeiro. Se você for um rebelde, desonesto, para você ele é o leão. Porque daí os 7 Espíritos de Deus terá que aplicar os 9 mandamentos sobre você. É por isso que Jesus ele é chamado a serpente. Está escrito assim, toda alma que pecar contra ele morrerá. Então se você pecar contra os mandamentos, Jesus é os mandamentos. É como você ter sido mordido para a serpente mais venenosa que tem no mundo. Você morre espiritualmente. Agora se você... Aí que quando Cristo nasceu veio a lei da graça. A lei da graça funciona assim. Se você pecar contra Cristo, você é morto espiritualmente. Mas se você orar, se arrepender, pedir perdão, o soro da graça é extraído de Cristo, que é a serpente, e você é curado. Entendeu? Porque Jesus ele é a serpente, a palavra de Deus. E é só a palavra de Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Satanás ele não é serpente. Satanás ele é um dragão. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O 9 é Cristo falando. Lá diz assim, ó. E o dragão, a antiga serpente, lá Jesus está falando de Satanás. Agora Jesus trata ele como dragão. Fala que ele é o dragão e que ele é a antiga serpente. Porque a serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. Satanás, quando obedecia os mandamentos de Cristo, ele era sábio. Quando ele traiu Cristo, ele deixou de ser sábio. Porque Jesus, Deus, é a única fonte de vida eterna que te leva ao paraíso. Vida eterna, que nunca mais acaba. E em paz. É só Deus que é, só Jesus. Então ele pecou contra isso. Então ele não é sábio mais. A pessoa que é sábio não faz isso. Todo sábio é prudente. Se você é prudente, você não peca, você não se mata a si próprio. Entendeu? Portanto, irmão, vigiai e orai. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É a única fonte de vida. Bom dia.